Continuamos nosso discurso inesquecível. Encerramos nossa parte de mensagem. E aí, sempre em mente que você deve responder a pergunta do grande público, que é: por que eu devo me interessar pelo assunto? Por que eu devo prestar atenção no que esse cara está dizendo, no que essa pessoa está dizendo? E aí, trabalhamos um pouquinho. Roteiro, história, treino. Então, o roteiro, montar a ideia. História, como você conta a ideia. Os elementos primários de uma boa ideia. Palavras empolgantes, slogans, simplificar. E na última aula falamos de pessoalizar, analogia, metáfora. Também trabalhamos as questões do Jobs, campo de distorção da realidade e a famosa regra de 3 atos. Então, encerramos nossa mensagem e seguindo nossa história aqui do discurso inesquecível, agora começamos a mergulhar no receptor. Não esqueçamos que também falamos lá no começo do curso, falamos bastante do emissor, e aqui vamos resgatar algumas ideias do emissor. Então essa parte de receptor, ele complementa a ideia do emissor. Eu quis trabalhar aqui nesse momento de receptor, como as pessoas recebem o que o emissor está dizendo. Como você deve chegar a elas mais fácil, entender o que essas pessoas fazem. Tá ok? Então, complementando, e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre como você se comportar diante de cada público diferente. Vai ser uma aula, creio eu, mais curta, mas bola para frente e vamos matar mais esse leão. Então, receptor, e aqui a palavra-chave, a mensagem-chave, e agora que você já assistiu às minhas últimas aulas, você sabe do slogan, conheça o público. Esse é o slogan desse momento, e aqui a ideia é criar empatia. Eu já falei nos meus vídeos lá no canal do YouTube, lá no canal do Pax Libre, um pouco sobre empatia, quando falo do Design Thinking. Então eu vou explicar algo para vocês. Normalmente confundimos empatia, que na verdade é sentir como outro, ser o outro, com entender o outro ou ter carinho pelo outro. Não é isso. Empatia é ser o outro, não é só sentir o que o outro sente. É você se vestir de todas as convicções, ideologias daquela pessoa e entender realmente quem é aquela pessoa. As vontades, desejos, aflições daquela pessoa. Empatia é isso. É uma conexão muito mais profunda. É você ser outra pessoa. Tá? E aqui a ideia é bem essa. Você tentar mergulhar nesses públicos diferentes para criar empatia. Ir muito além do que só conhecer. Se tornar cada vez mais próximo. E como os meus alunos sempre perguntam como eu devo me importar com uma pessoa, professor, quando eu comecei a ministrar essas aulas de discurso, de oratória, que eu chamo de discurso inesquecível, eu comecei falando, no palco você tem que agir dessa forma, numa plenária você tem que agir dessa forma. Aí as pessoas me perguntavam, tá, professor, mas se eu estiver falando com uma pessoa, não tem nenhuma dica que pode me ajudar? Aí eu fui estudar um pouco e tal, aí a pessoa falou assim, tá, ok, professor, você já falou, se eu estiver num palco, ou seja, um público grande de pessoas, e o senhor já falou também quando você tem uma pessoa. Mas se o seu grupo for pequeno, se eu estiver numa reunião, ou estiver num barzinho, ou estiver no churrasco, como é que eu me comporto? Então, diante disso, eu elaborei esses 3 pontos chaves, que é como atrair empatia, como se aproximar quando o público é uma pessoa, quando é um grupo e quando é um público. Ok? Da pessoa, você conta a técnica que eu vou apresentar, que para mim é que mais funcionou. Vocês encontram naqueles livros de linguagem corporal. Esse de um grupo, eu não encontrei em lugar nenhum. Então eu desenvolvi minha própria tese, minha própria teoria, que eu já trabalhei bastante com vocês e vou resgatar um pouquinho aqui. E depois, como é que nós falamos no público quando o público é grande. Vamos lá? E aí, quando é uma pessoa?
aqui não é uma técnica vamos falar, mas no meu tempo, né? Não é técnica de chaveco não, tá? Eu brinquei lá no começo do curso que eu tinha um amigo que conseguia conquistar as meninas porque era uma pessoa muito autoconfiante e as pessoas admiram pessoas autoconfiantes. Fica com essa dica. Aqui é outra coisa, tá? Não é você conquistar, tá? Ok? É você ganhar a empatia, a amizade das pessoas. E a melhor dica que eu posso dar, além dos que eu já dei, falar bem, se comportar bem, entender o seu assunto de forma estratégica, conseguir montar um roteiro dentro da sua cabeça para você argumentar, tudo isso ajuda. Mas eu queria trazer algo especial para vocês, algo que realmente para mim faz efeito e é uma técnica para mim valorosa, sobretudo para vendedores. E eu apresento essa técnica para os corretores adoram. Eles me falam que dão grandes resultados nas suas vendas, a tal da técnica do espelho. E como é que funciona essa técnica? É bem simples. É só você refletir a pessoa que está à sua frente. Espera aí, professor, como assim refletir? Imitar, o senhor está dizendo? Imitar. Então, só um cuidado, tá? Eu já falei para o aluno meu, técnica de espelho, é você imitar a pessoa. Aí a pessoa faz assim, você já faz assim. Aí a pessoa faz assim, você já faz assim. Não, calma. Isso rapidamente a pessoa vai perceber que você está imitando ela. E fica constrangedor, por favor, não é para você fazer isso, ok? Devagar. Aqui, a grande questão é você tentar refletir a pessoa, se parecer com outra pessoa, mas não de forma agressiva. A ideia é você trabalhar de forma discreta. Então, se a pessoa chega até você e cruza os braços, você continua conversando com ela e daqui a pouco você também dá uma cruzada de braços. Não precisa ser igualzinho, mas você muda um pouquinho a posição. Se a pessoa se inclina para um lado, tente se inclinar para o mesmo lado dela. Aos pouquinhos, só que assim, devagar, não imediatamente e não tão exageradamente. Se a pessoa fizer uma posição meio estranha, ela pode estar enviando uma mensagem, que esse cara está me copiando. Não copie, por favor. A ideia é, de forma sutil, você refletir, ou seja, você imitar a pessoa, mas de forma sutil. A forma da pessoa botar a mão no bolso, a forma de a pessoa conversar, a forma de levar a mão no rosto. Então, por exemplo, a mulher passa, você espera um tempinho, passa a mão na nuca. Então, são pequenos nuances que devem, de novo, ser invisíveis, necessariamente invisíveis para não incomodar a pessoa, mas que no cérebro do seu ouvinte ele vai se sentir mais familiarizado com você. Então, sempre que puder, quando estiver diante de um cliente ou numa entrevista de emprego, é tentar mostrar. Lógico, também tomar cuidado. Às vezes você vai numa entrevista de emprego e o entrevistador está numa posição totalmente despojada. Todo largado na cadeira, por exemplo. Eu acho errado. Eu acho que ele está mandando uma mensagem errada, que ele é desleixado e que ele não está nem aí para você. Ok. Você não vai repetir a mesma postura. E o cara está sendo agressivo. Então, quando a pessoa é agressiva, você não tem que ser agressivo. Tá? Haja com moderação. E tente sempre dar uma imitadinha de leve. Tente refletir essa pessoa. Tranquilo? Vai funcionar bem e te tira um pouco da inibidez. Avançando um pouquinho, a história do grupo. Como eu falei para vocês no começo, não achei literatura sobre o assunto e acabei desenvolvendo meu próprio jeito de trabalhar. E eu falei bastante disso lá quando eu falei de emissor, que a história do alfa. Você tem que ser o alfa, você tem que procurar ser o alfa, dominar o lugar, dominar os espaços. Você tem que ser o alfa. Sobretudo se você tiver uma apresentação, as pessoas estão ali para ouvir. Então você já tem uma situação natural de alfa. Então é só usufruir, é só aproveitar. Mas nem sempre você estará nessa posição. Sobretudo quando você estiver entrando num grupo novo. Quando você está numa sala de aula, como já citei, você percebe que tem uma pessoa ali que comanda a sala. Em sala de aula é muito fácil de ver isso. É muito fácil de você ver alunos
seja das crianças aos adultos, que sempre tem um alfa, sempre tem um que puxa a turma, que manipula a turma. Às vezes tem mais de um. Então, eu já falei também que uma das formas de você deixar a turma mais pacificada é você controlar o alfa, ou seja, chegar do lado dele. Eu faço isso muito. Mas, se você estiver num churrasco, por exemplo, aqui eu volto à teoria do alfa, já mencionei, mas vou mencionar de novo, caso você não lembre. A ideia é que você encontre quem que é o alfa. Todo grupo tem um alfa. Não existe um alfa que é o grupo todo. Eu já vi alguns grupos que tem mais de um alfa, ok? Mas normalmente você consegue identificar com o tempo quem, não digo comandar, porque a ideia não é quem manda, não é assim. Mas normalmente as pessoas que o seguem. Então, se você conseguir trazer esse alfa para o seu lado, normalmente o pessoal de marketing vai chamar essa pessoa de formador de opinião. Então, se você consegue trazer esse formador de opinião ao seu lado, ótimo. Observe como o bando se comporta. A primeira coisa quando você entra no grupo, e aí eu retomo também a ideia do bicho-homem, quando você entra num grupo, somos animais de grupos, assim como outros animais, e nós devemos, quando entramos no grupo, aceitar a forma daquele grupo. Imagine você, se você conseguiria entrar num grupo novo de pessoas, sem conhecer ninguém, entrar naquele grupo e querer mudar todas as formas que eles pensam, que eles agem, o foco, a ideia, enfim. Eu, como sempre pensei de forma inovativa, sempre pensei de forma criativa, eu tenho uma certa dificuldade em entrar em grupos. Porque quando eu aceito uma bandeira, quando eu resolvo fazer algo, eu rapidamente começo a olhar falhas, defeitos, coisas, oportunidade, como falamos em auditoria, oportunidade de melhoria, quero mostrar, e normalmente as pessoas veem com uma certa aversão. Porque, na verdade, eu vejo hoje que eu estou desafiando o alfa. Eu estou desafiando o status quo daquele grupo. E é isso acaba me distanciando de alguns grupos, porque eu sempre quero mudar, sempre quero fazer, sempre quero agir, sempre quero fazer as coisas acelerarem. E as pessoas já têm a sua forma de pensar. E normalmente vão acabar se sentindo ameaçadas de alguma forma quando você os enfrenta. Então a ideia é que você entenda o comportamento daquele grupo, haja de certa forma como... Ah, mas não pode, então não quero ter identidade. Então pera, por isso que existem grupos diferentes, tá? Mas quando você entra naquele grupo, você não precisa ser igual ao grupo, mas entendê-lo e se aproximar de algumas ideias daquele grupo também faz parte da socialização. E aí, você se aproximando do alfa, identificando, se aproximando do alfa e conseguindo trazer aquele alfa para o seu lado, naturalmente o grupo também virá para o seu lado. Porque as pessoas enxergarão, já que o alfa enxerga em você uma certa proximidade, uma certa amizade, enxergarão em você também que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa próxima, que você é uma pessoa aceitável e que está alinhada com aquele público. Ok? Se você estiver numa reunião, numa empresa, você não vai, às vezes, conseguir se aproximar, porque vai parecer puxar saquismo, mas você pode evitar enfrentamentos, evitar choques contra esse alfa. Olha, um parênteses, o alfa não precisa ser necessariamente o chefe. Eu já transitei em muitas empresas, em muitos setores de empresas, que o chefe não era o alfa. Ou seja, por mais que você tinha a figura da chefia ali, quem fazia o controle da galera, quem fazia o controle do grupo, não era o chefe. Apesar dele estar colocado naquela posição de chefia, muitas vezes tem um subordinado ali que ele tem um controle maior. E às vezes vocês nem percebem isso. E esse alfa tem a capacidade ainda de manipular as pessoas pró ou contra o próprio chefe. Então tome cuidado, identifique essas situações, trabalhe essas situações e comece a enxergar, seja no seu cotidiano, seja na sua empresa, onde você vai, como é que você pode identificar esse alfa e aí, identificando-o, trabalhar. Cada pessoa tem uma forma diferente de trabalhar, mas você não vai conseguir desenvolver remédio se você não sabe a doença. Olha, eu estou falando que alfa é doença, mas é só uma analogia. Lembra da história da metáfora, analogia? Tá? Então,
você nunca vai conseguir identificar que existe essa situação se você já não a conhece. Tá ok? Então sempre tenta trabalhar, sempre... Lógico, se você puder ser o alfa, também, bacana, mas não precisa necessariamente. Tem fraternidades de amigos que estão aí há 20, 30 anos, como eu participei de algumas, então 15, 20 anos amigos, e às vezes eu participo e lógico, eu não vou desafiar, querer brincar, vamos aproveitar juntos, todo mundo junto, eu não preciso ser o alfa de nada, pelo amor de Deus. Não é porque eu estou ensinando vocês essa questão do alfa que você precisa ser sempre o alfa, não, para, né? Carpe diem, aproveite a vida, tranquilo, aproveite o dia. Né? Então, trabalhe isso, mas isso é importante para você identificar algumas situações, sobretudo de estratégia, porque estratégia empresarial envolve muito reconhecer bastante cenários, reconhecer o máximo das situações. Não é para toda ocasião, mas perceber esses nuances vai te ajudar a exercitar o músculo da percepção. Tranquilo? Ok, então já compreendi como eu posso falar com uma pessoa, vou usar aquela técnica do espelho, sutilmente dar uma refletida na pessoa, tentar falar, isso é uma coisa que eu não falei, mas dar uma ênfase, tentar falar como a pessoa fala, sem forçar, tá ok? Se eu estiver no grupo, tentar achar alfa, tentar me aproximar do alfa, tentar entender o comportamento daquele bando, igual o bicho-homem, já tinha trabalhado bastante na parte de emissor, compreendi. Ok, professor, mas se eu tiver um público grande, porque, professor, eu travo no público grande, eu não sei o que fazer. E você falou que não pode olhar para baixo, não pode olhar para cima, porque senão soa falso. Eu vou passar que eu sou uma pessoa fraca, frágil, temerosa. E não é essa a mensagem que eu quero passar. Mas aquele público grande me assusta, é horrível, é muito difícil de trabalhar. Já vi várias técnicas, desde a parte de imaginar todo mundo pelado, ok? Até treinamentos, imaginar um lugar feliz, todas essas questões eu já usei. Mas aqui, para mim, pelo menos, mais funcionou, e essa que eu vou passar para vocês, é pesquise meia dúzia. Eu não lembro se eu achei isso em algum lugar, eu não lembro se eu li em algum lugar isso, faz muito tempo, então desculpe não poder citar a fonte. Mas a melhor dica é você pescar meia dúzia. O que é pescar meia dúzia? Isso também serve para a sala de aula, pode ser uma palestra, uma sala de aula. Estamos fora daquele contexto de grupo, lembre-se que grupo também não vai estar prestando atenção só em você, isso é uma questão importante que eu esqueci de mencionar. Quando eu falo aqui de grupo, eu não estou falando de um grupo na qual você é o alvo do grupo, ou seja, você é o professor, o mentor, você é o alfa, numa situação natural, não é isso. O grupo é quando você entra e todos têm voz ativa igual, semelhantes. Não é esse o contexto. Aqui, para público, pode ser um público de 5 pessoas, pode ser um público de 10 pessoas, pode ser um público de 1.000, 5.000 pessoas. Então, aqui é onde você é o centro das atenções de forma natural. Porque você é um palestrante, porque você é um professor, não interessa. A ideia é que a partir desse momento você está falando para um público. E como é que eu falo para esse público? Lembre-se que eu falei aqui na parte de mensagem que você deve pessoalizar, ou seja, você deve se aproximar das pessoas. Dentro da parte de pessoalizar é também você dar atenção às pessoas. E um erro muito comum entre professores é sempre falar para cima, tentando evitar o foco. Isso é uma coisa que facilita a dispersão das pessoas, ok? Então, quando você não olha nos olhos das pessoas, as pessoas se dispersam. Facilita que elas percam atenção em você. Mas não dá para você olhar para todos ao mesmo tempo. Então, eu sei, quando eu falo meia dúzia, não é número 6 exato. Vai depender de situações. Para mostrar que eu conheço o palco, então a ideia é sempre você estar olhando para todos os lados. Então, o que eu faço? Eu sempre pesco algumas pessoas na plateia, sem as pessoas perceberem. É óbvio, não falo assim, ó, eu escolhi você. Não, não é isso. Eu pego meia dúzia de pessoas. Quando eu falo meia dúzia, pode ser 3 pessoas, pode ser 4 pessoas, pode ser 5 pessoas, pode ser 10 pessoas. Ok? E falo assim, eu vou falar para essa e para essa. E o resto do grupo não interessa. Eu vou falar para essas pessoas.
Ah, mas é porque é mais bonita, porque você está escolhendo a menina mais bonita, o menininho mais bonito. Não, não é isso. Eu escolho aleatório. Eu olho no olho das pessoas antes de começar a falar, e aqueles olhares que eu me sentir mais confortável, eu vou falar com elas. Então, se eu ver na plateia um senhor sisudo, de cara fechada, já com aquele olhar de desconfiança, do tipo, você não sabe nada, eu sei, essa é a pessoa que eu não vou pescar na plateia. Essa é a pessoa para quem eu não vou falar, dificilmente. Eu posso falar para uma pessoa do lado dela, para ela sentir que eu estou olhando para ela. Isso é uma coisa importante também, as pessoas não vão saber para quem você está olhando, ok? Mas vamos avançar. Ah, mas eu sei quando a pessoa está olhando para mim. Numa plateia, você vai achar que é a pessoa do lado, você nunca vai achar que é só para você. Porque se eu estou falando só com você aqui, a pessoa do teu lado esquerdo, do teu lado direito, pode achar que eu estou falando com eles também. Porque não tem como você diferenciar o olhar. Então o que eu faço? Eu seleciono, eu vou falar 3 pessoas, tá? Mas na plateia você pode usar bem mais. Eu seleciono uma pessoa desse lado, uma pessoa do meio, uma pessoa daquele lado. Se é uma plateia maior, eu intercalo as pessoas. Por quê? Quando eu for falar, eu lembro daquela pessoa a qual eu me senti confortável. Não precisa ser uma pessoa conhecida, e às vezes a pessoa conhecida te deixa até mais desconfortável, então eu já não pesco ela também, né? Você pode se sentir mais constrangido. Eu olho para aquela pessoa e falo com aquela pessoa. As pessoas em volta dela, a que está na frente, a que está nas diagonais, a que está do lado, vão achar que eu estou falando com todos ali. Vão achar que eu estou falando individualmente com cada um. Depois eu falo com essa pessoa aqui. Mesma coisa, as pessoas que estão ao redor dela vão achar que você está falando com elas. Aquele núcleo também é a mesma coisa. No final, é lógico que todas as pessoas da plenária, onde você estiver, não vão achar que você está falando com todo mundo. Não é isso. Tá? Mas, de certa forma, elas vão se sentir representadas, porque você está falando com o público. E durante a palestra eu vou alternando entre essas pessoas, porque dá uma característica muito mais pessoal. E eu também fico confortável, porque eu não preciso olhar para todo mundo. Eu olho para aquele olhar que eu me senti mais confortável, para aquela pessoa que se sente mais confortável. Ah, mas professor, quem é a pessoa mais confortável? Não sei. Normalmente são aquelas pessoas que têm uma fisionomia familiar para você. Que você sente confortável. Então você fale para essas pessoas. E aí você ignora o resto e vai ficar muito mais fácil de você falar. Então pode observar, se eu estiver dando uma aula, se eu estiver dando uma palestra, eu vou estar assim, ó. É lógico, quando você está dando aula, você conhece os alunos, com o tempo você vai olhando para todos, tá? Mas isso é um contato inicial. Então eu vou falando para essa pessoa, vou falando para essa pessoa, de repente eu volto. Eu nunca fico repetindo. Ó, senão as pessoas vão ficar muito robotizado. Então, olha para essa, olha para essa, olha para essa. Aí olha para essa, para essa. Aí olha para essa, para essa, para essa. E assim eu vou... Não é isso. De repente eu estou aqui falando com essa. Aí eu estou falando com essa. Aí de repente eu paro, olho para cá. Aí depois eu olho para frente. Às vezes eu olho para cá. E assim eu vou alternando entre essas pessoas que eu considerei de pessoas chaves. Essas pessoas que eu pesquei. São os meus peixes que eu pesquei. E eu vou trabalhando com elas. E vou me soltando, ficando cada vez mais confortável naquela posição. Você não precisa... Eu falei meia dúzia, você pode pegar só 3, por exemplo. Tá? Mas, como é um público grande, é legal que você intercale mais. Tá ok? Você vai ver que se você aplicar essa técnica, funciona perfeitamente. Vai te dar uma naturalidade que você nunca imaginou que você teria numa plateia. Ah, mas professor, se você clama do fundo e chamar o braço que já chamar a minha atenção, eu vou olhar para vocês? Não, você vai olhar para a pessoa que está falando com você. Tá? E durante a fala, é como se você estivesse conversando com elas. Como se estivesse um churrasco, por exemplo, como se estivesse em casa conversando com seus familiares. Tranquilo? Então, pesque esses elementos, pesque essas pessoas chaves, que você vai considerar de pessoas chaves, e trabalhe e fale só para elas. Isso vai ficar muito mais fácil, muito mais confortável. Então, encerramos aqui essa etapa inicial de receptor, a qual distinguimos a quantidade de público. E aí, voltamos à nossa próxima aula de discurso inesquecível. Até lá!